E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Temos aqui esse corte do programa Equipe F da ESPN Brasil, falando da seleção brasileira que está se preparando para pegar o Japão amanhã, jogo às 2 da tarde. O Brasil vai parar, o Japão vai estar de madrugada lá, né? Mas o Brasil vai parar, galera. Vai ser top demais. Tá com medo do Japão, sim ou não? Comentem. Saia do muro, hein? Deixe aqui nos comentários o seu palpite para Brasil e Japão. O meu palpite é 2-1 Brasil. Vamos vencer. Não vai ser fácil, eu acho que vai ser bem difícil. Vai ser uma correria do Japão contra a técnica do Brasil, né? E tomara, galera, que a seleção brasileira faça bonito amanhã contra o Japão. Tem muito jogador do Japão aí se achando com soberba, falando que a seleção brasileira não é nada disso, que não é mais aquela seleção brasileira. Vamos ver amanhã, né, senhor japonês, que eu não sei o nome. Vamos ver. O cara tirou o Neymar pra nada. Neymar? Que Neymar? O Neymar. Só faltou ele falar que o Neymar é ex-jogador, o jogador de Japão. Ele esculhambou. E vamos ver amanhã em campo, né, quem tem mais garrafas para vender. Valeu, galera. Vamos acompanhar aqui esse corte. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Simbora. Brasil e Japão, então, o técnico Carlo Ancelotti falou, o capitão Marquinhos também. Vamos ouvi-los. Como você lembra, Japão nos ganhou em novembro aquele jogo. Obviamente agora ganhou, jogando muito bem na segunda parte e obviamente temos em conta isso. É um equipo que temos que respeitar e vamos a respeitar. A saída da bola de Japão é muito boa e quando eles passam a pressão são muito perigosos. É um aspecto que estamos considerando qual tipo de pressão temos que fazer. Ou, por lo menos, hemos considerado, porque tu me dices, pode dizer, até agora que fez, não, já estava considerando este aspecto. A posição de Cunha no último jogo nos deu vantagem porque é uma posição que não é tão bem definida no campo, então como acho que é muito importante mudar de posição para não dar muita referência ao equipe rival. Creio que os três, Bruno, Paquetá e Mateo, fizeram bem nos últimos dois jogos neste aspecto. Não sei, não quero dar a escalação, porque não quero tampouco que você esteja demais tranquilo. Eu vou pensar a escalação perfeita para amanhã, e você, se dou a escalação agora, você está tranquilo. Só penso eu, tem que pensar também vocês. Bom, Vocês entenderam, galera, o Ancelotti falando assim, ó, pro PVC, né? Eu só vou dar a escalação amanhã para vocês ficarem tranquilos, porque se eu der a escalação hoje, vocês não vão ficar tranquilos. Foi mais ou menos por aí, né? Está evoluindo muito bem, está progressando. Creio que na última semana ele progressou muito. Uma pena que ele não podia treinar todo o tempo que esteve com nós, pero ele pode jogar mais de 15 minutos, obviamente, está bastante bem e depende muito do contexto do jogo e da evolução do jogo de amanhã. Amanhã. Isto não é um mata-mata, é um mata e nada mais. Não há a volta, aqui não há a volta. Brasil tem a sorte que tem jogadores muito expertos neste aspecto. Temos, a nível de experiência, esta equipe é muito forte e sabe perfeitamente os jogadores como preparar esse jogo. E neste aspecto eu estou muito confiante. Qual é a mensagem para os brasileiros que já estão se preparando para o jogo? A exemplo do que disse o João e o senhor, já estão concentrados para o jogo contra a seleção japonesa? A equipe está concentrado, está motivado, está preparado. Preparado significa preparado a todo o que pode passar no jogo de amanhã, que pode ser muitas coisas. A prórroga, o penalti. Estamos
hemos preparado todos os aspectos. Sigo convencido que até agora não há um favorito claro. Pode ser que equipes han feito melhor que outros nesta primeira fase, mas uma equipe favorito claro não vejo. Tá aí o Ancelotti bem... Ele falando que não tem favorito, né, galera? E falando que a seleção brasileira está preparada para todos os aspectos, né? Para uma prorrogação, caso aconteça, para pênaltis, para tudo, né? Então, é isso, cara. Ele se mostra bem confiante, né? Ele acredita muito aí no trabalho dele. E eu também, galera, estou acreditando, tá? No trabalho do Ancelotti, porque a cada jogo que passa, a seleção melhora, né? Vamos lá. Humorado em alguns momentos, mas com o pé no chão, né? Ele fala da força do Japão, fala da marcação-pressão, que ele não sabe exatamente como fazer, porque tem que ver como o Japão vai estar em campo. Mas me chama a atenção essa parte que ele fala, estamos preparados para tudo, Pascoal. Pênalti, prorrogação, pode acontecer. Deve ter treinado pênaltis, deve ter treinado essa troca de posições, que é uma coisa importante, com o Matheus Cunha, Bruno Guimarães. O Matheus Cunha é Gostei fundamental. da entrevista. Eu também achei muito legal essa entrevista e muito oportuna, né? Porque talvez, né, ele não quis confirmar, mas eu acho que o Brasil vai repetir a escalação e será a primeira repetição de escalação dele no comando da seleção brasileira. Isso representa o quê para o senhor que está em casa? Que o Brasil está encontrando um time. Olha, o Brasil está encontrando um time durante a Copa. Né? O Brasil veio do primeiro tempo horroroso contra o Marrocos para fazer um jogo bom na última partida. Então, o que dá com segurança para o torcedor brasileiro? De que o time possa repetir um bom jogo. Quando ele fala, eu ainda vou pensar como é que eu vou fazer a marcação na saída de bola, é porque a saída de bola do Japão é muito legal. Eles saem por dentro e sabem variar a jogada pelo lado, e aí quando vai pelo lado, tem a velocidade pelo lado do campo. Então ele tem que bloquear a saída de bola, mas como? Pelos lados ou por dentro? Aí é que fica aquele checkmate para ele resolver. Porque o mérito da seleção do Japão é o entrosamento e a troca de passes entre eles, né? Com certeza, mesmo com os desfalques que devem aparecer ainda mais amanhã, a grande dúvida agora é o Itakura. O Kubo não joga desde a primeira partida, que também é uma peça importante. Lembrando que o Japão joga com alas que são atacantes de origem. Não, alas, né? Que são pontas, né? São os alas que são atacantes de origem. Então o Brasil tem que se apropriar disso. Tem que utilizar muito o seu ataque com o Ryan, com o Vinícius Júnior. Isso pode ser excelente para o Brasil. Apesar de que o Brasil fez gols de recuperação de bola no ataque, mas a marcação sob pressão ela não está ainda perfeita. E o que me chama a atenção na entrevista coletiva do Ancelotti é como ele está livre, leve e solto falando. Né? Eu não tinha visto isso nenhuma vez. A gente viu ele dando risadas e tal, mas ele está muito solto, ele está muito confiante. E isso é bom. Vamos lembrar, 2022, a Argentina foi campeã, acertando o time ao longo da competição depois daquela derrota frente à Arábia Saudita. E agora o Brasil faz o mesmo, consegue acertar o time durante as partidas da fase de grupos. Parece um time em formação que sobe um degrau a cada partida. Exatamente. Que continue assim. Vamos lá, ao vivo com o Lili Nascimento, acompanhou a chegada da seleção brasileira a Houston, chegada com muita torcida, né? O pessoal entrando no ritmo da empolgação e muita gente querendo mais Neymar em campo. O que você tem para me dizer do Neymar, dona Lili? Tudo bem? Que lugar bonito. Boa noite. Fala, Edu. Boa noite para você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Eu estou aqui em um bairro tranquilo em Houston. Montei meu equipamento, barulho só de pássaros e olhe lá, até os pássaros são discretos aqui. Mas montei esse cenário com uma ajuda especial. Conhece um tal de Guilherme Amado? Pois é, gente, Guilherme ex-Santos, que agora está no Houston Dynamo, estava aqui comigo, inclusive eu fiz uma entrevista com ele falou de Neymar, eu vou chamar alguns trechos aí para o fã de esportes. Aí eu vim para esse cantinho aqui. Detalhe, hein, galera, só eu observei isso, será? Olha só os postes lá em Houston, não tem luz lâmpadas, não tô vendo. E ele falou, tá bom esse lugar? Eu falei, tá, montei. E aí você me chama e elogia. Então, assim,
Estou muito feliz, estou muito orgulhosa com o cenário montado. Muita festa, sim, o torcedor recebeu a seleção brasileira com muita festa. Tinha muito torcedor na porta do hotel, até a área da imprensa ficou um pouco complicadinha ali. Você tinha que ocupar um espaço e não sair mais dali. A festa foi grande, a gente acompanhou, né, todas as chegadas em Cleveland, na Filadélfia, em Nova York, em Miami, mas essa daqui foi diferente, tá? A gente percebeu pelo ambiente, a torcida ali gritando, os torcedores foram atender, assim como em Miami, né? O Neymar também atendeu a torcida, e o torcedor fica pedindo o Neymar a todo momento, quer saber desse retorno dele. É o seguinte, né? Como ele está voltando de lesão, a melhor parte que aconteceu é que ele já entrou em campo, jogou cerca de 15 minutos, então agora a tendência é que contra o Japão aumente, tá? Para 30 minutos, talvez 45 minutos, que ele possa ficar em campo. E aí as nossas fontes, Pedro Ivo, todo o pessoal que está na cobertura, conversando com pessoas aí da delegação, é claro que o Neymar ele não deve começar entre os titulares, né? Opção aí para entrar ao longo da partida, mas o Ancelotti já sabendo que poderá contar com ele por mais tempo. Inclusive na entrevista, né, do jogo contra a Escócia, ele falou: eu sei que o torcedor vai pedir o Neymar e o Endrick. E realmente foi isso que aconteceu. Amanhã não será diferente. Como eu falei com vocês, eu entrevistei o Guilherme Amado, então ele falou sobre essa situação do Neymar, ele que ficou com o Neymar, né, enquanto ainda estava no Santos, acompanhou toda essa expectativa do Neymar a jogar pela seleção, a disputar a última Copa do Mundo dele, e ele falou sobre isso. A entrevista aconteceu agorinha, tá fresquinha. Muito legal a entrevista com o Guilherme Amado, eu adorei que vocês já colocaram o meu novo quadro no ar, que eu inventei agora. Ele mandou uma mensagem bacana aí para todos os jogadores da seleção. E é isso, Edu, fica essa expectativa pela entrada do Neymar. Ele deve sim jogar amanhã contra o Japão, mais para a segunda etapa, e a notícia é que ele terá mais minutos em campo, vem treinando normalmente, né? No treino de hoje também, só quem ficou de fora por motivos óbvios foi o Rafinha, então todos os jogadores à disposição do Ancelotti, apesar de que vocês já falaram aí, né? A gente vem comentando, ele deve repetir sim a mesma escalação, mas tem opções no banco, e uma delas é o Neymar, e fica aí o registro do Guilherme Amado falando sobre a importância do Neymar nessa Copa, como o Neymar estava na expectativa de disputar também, e aí toda a torcida, não só dos brasileiros, dos torcedores mesmos, mas também dos profissionais que atuaram com ele, para que ele consiga entrar e, quem sabe, né, conseguir aí o Brasil no final conquistar o Hexa. Boa, Lili, muito obrigado. Em Houston, amanhã é meio-dia o horário aí, viu? Não perde a hora não pro jogo, Lili, obrigado. É cedo. Pode deixar, o reloginho já vai funcionar aqui, meio-dia. Amanhã cedo já estamos na luta. Valeu, companheira. Bom, eu falei, Marquinhos também falou neste domingo. Vamos ouvir o capitão da seleção e o técnico japonês, o Hajime Moriyasu. Não convém a gente a desrespeitar essa seleção japonesa, porque eles mostraram sim que eles são qualificados, eles sim fizeram grandes jogos nessa primeira fase de grupos, né, contra grandes seleções, né. Nesses últimos anos mostraram e jogaram contra grandes seleções e fizeram um excelente trabalho, mas a gente chega muito confiante, né, é um jogo que vai ser muito difícil, a gente está pronto para isso, né, com a experiência de outras Copas do Mundo, né, a gente vê o quanto que é importante você estar crescendo no momento certo da competição, né, principalmente um jogo não é nem mata-mata, é um jogo de mata, né, um jogo único, com tudo que envolve uma Copa do Mundo e os detalhes do jogo, vai ser muito importante. E o time vem crescendo, né, nos últimos jogos. Um primeiro jogo talvez não dos melhores, um segundo jogo melhor que o primeiro e um terceiro já melhor que os dois outros, né, e que a gente continue nessa crescente, independente de quem estará em campo amanhã, vai estar buscando fazer o melhor para a seleção brasileira. Brasilとそうでない日本が Daí então, retrospecto, tem uma vitória só do Japão, aquela no amistoso do ano passado, né? 2 empates, 11 vitórias do Brasil. E aí, tem favorito ou não tem? O Moriyasu disse que chega para ser campeão, o Pascoal, como você destacou. Mas eu... Cara, é o seguinte, ó. Não querendo ser chato, mas tem que lembrar esse jogador aí do Japão que falou o que falou, né? Da seleção brasileira e do Neymar também, que tá em todas as mídias, né? Todo mundo já sabe sobre o que é.
Tipo assim, ele com um tom de arrogância, né, cara, falando da seleção brasileira. Tem que lembrar esse cara que o jogo amistoso que eles ganharam da seleção brasileira no ano passado tinha Hugo Souza no gol, que falhou, e tinha o Fabrício Bruno, que fez gol contra, que deu um gol de presente lá. Tem que falar pra ele que esses caras não estão na seleção. Que agora a seleção está um pouquinho diferente, né? Só pra lembrar, beleza? O Muriatsu tem toda a razão. Se ele não achar que o time dele vai ser campeão, pega a mala e volta para casa. Né? Quem é que vai achar? Tem que imaginar isso. Já está na fase de 16 avos. Fez uma boa participação na fase inicial da Copa do Mundo. Mas tem favorito, né? É o Brasil. Como diz um amigo meu, tem que jogar. É melhor jogar. Mas tem favorito, é o Brasil. Quanto, hein, Tiagão? Se jogar como jogou contra Marrocos, o jogo vai ser apertado. Se jogar como jogou contra a Escócia, talvez facilite um pouco a situação. Né? Você coloca ali quantas fichas de 10 pro lado do Brasil? O que eu estou imaginando... Eu com 60-40. Eu 60-40. Acho que o Japão tem um bom time, 60-40 pro Brasil. Favorito. Não é favorito de boca cheia, aquele favorito. Não é isso. É assim... Não é boca cheia, é só favorito. 60% para você, 70%. Eu falei 57%. Ô, louco. Mas quebradinho. Você conseguiu quebrar tudo isso? São cálculos. Ah, tá bom. Agora, e se não passar, é um papelão? É um vexame? Um dos, né? O vexame nós já demos o pior do mundo. O Brasil já deu o pior vexame da história do futebol mundial. O 7-1 contra a Alemanha. Ninguém vai conseguir encobrir o 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha. Essa é a maior vergonha do futebol mundial. Tirando isso, se equivale a ficar na fase de grupos em 66, vocês acham? Não, 66 foi outra vergonha, mas é que em 66 foi uma bagunça, eram 44 jogadores convocados, eram 4 seleções. O Baoba já ganhou, aí não conseguiram montar um time, aí o Pelé contra Portugal apanhou igual boi ladrão, e aí acabou se lesionando, e o Brasil não se classificou. Perfeito? Perfeito. Agora... O imperfeito. Se perder, essa é uma vergonha, gente. Essa é uma vergonha, né? Junta de 50, o 7-1, 66... Porque em 90 o Brasil fica no caminho para a Argentina nas oitavas de final, mas contra a Argentina, de Maradona. Enquete! Galera, comente aqui. Se o Brasil for eliminado pelo Japão, é vexame? É vergonha? Sim ou não? Para esse atual Japão, que vem evoluindo, que vem jogando bem a cada ano que passa. Se perder para esse Japão, que empatou em 2-2 com a Holanda, fazendo um jogaço, né? No primeiro jogo da fase de grupos. É vergonha? É vexame? Ou é um resultado normal? É vergonha. Eu acho que é vergonha. Ainda não, aquele que a forma que foi em 90 é que foi doída, né? E agora é uma fase anterior às oitavas. Em 90, só a lamentação é do Miller ter perdido pelo menos 2 gols embaixo do gol. Exato. Né? Cada um tem o seu sabor. Se o Brasil não passar amanhã, é vergonha. É vergonha. É vergonha. Obrigado, Pascoal. Muito obrigado. Acabou? Vamos em frente, Thiagão. Valeu, Edu. Vamos trazer aqui então, galera, a provável escalação da seleção. Vamos lá. Muito bem, seleção brasileira faz último treino antes de jogo contra o Japão. Veja a provável escalação. Vamos lá então para essa matéria aqui, ó. A seleção brasileira voltou a treinar no início da tarde deste domingo. É a última atividade antes do jogo contra o Japão nesta segunda-feira pela segunda fase da Copa do Mundo. A primeira etapa do mata-mata, ou seja, mata, né, galera? Agora é só mata, né? O treinamento foi em Houston, no Shell Energy Stadium. A única ausência seguiu sendo o Rafinha, que está lesionado, tá? A tendência é que Carlo Ancelotti escale o mesmo time que jogou contra a Escócia na última quarta-feira. Caso isso aconteça, será a primeira vez que o treinador repetirá a escalação da seleção. O Brasil deve ir a campo com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Ryan, Matheus Cunha e Vini Júnior. Nos últimos 15 minutos de treino abertos à imprensa sob forte calor de 31 graus, Carlo Ancelotti iniciou trabalhos de bolas paradas.
É o habitual da seleção brasileira nas vésperas de partidas nesta Copa do Mundo. Segundo o GE apurou, o treinador usou a formação da vitória contra a Escócia na atividade. Não tem dúvida, né, galera? Vai o time que tá jogando, né? Tipo assim, o que eu quero dizer? Em time que está ganhando, não se mexe. Então, deixa esse time aí, cara, né? É isso, galera. Valeu! Olha aqui, ó, temos fotos do treino da seleção brasileira, né? E é isso, valeu, tamo juntos. Brasil 2, Japão 1. Esse é o meu palpite. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Tamo junto, saudações e fui.